Eu lembro que eu encontrei um amigo meu uma vez, um fotógrafo, que falou pra mim que a avó dele estava no hospital, estava em coma no hospital, e ele nunca tinha fotografado a avó dele em casa. E aí, só nesse momento que a avó dele estava no hospital que ele percebeu que ele era fotógrafo e não tinha nenhuma foto da avó em casa. Meu irmão nasceu, eu tinha 10 anos, e aí, um pouco depois, assim, ela teve uma depressão pós-parto quando meu irmão nasceu, por conta de várias coisas que aconteceram no parto e tal. E aí, 2 anos depois, ela foi diagnosticada com transtorno bipolar, foi internada a primeira vez, então eu era adolescente e não entendia direito o que estava acontecendo. Isso sempre foi uma coisa que não era falada abertamente, assim, dentro de casa, né, dentro da minha família e tal. Mas era uma coisa muito assim, estou fotografando a minha família, é um projeto de família. Tipo, e sempre focado muito nas mulheres da minha família, então na minha avó e na minha mãe. Mas eu achava que era um projeto fotos de família, assim, não sabia sobre o que exatamente estava falando. E aí isso se passaram, acho que uns 2 anos nessa, assim, eu fazendo fotos bem despretensiosamente, de vez em quando e tal. E aí eu comecei a juntar essas imagens e várias coisas aconteceram ao mesmo tempo, assim. Então eu estava chegando no fim da faculdade, eu comecei a fazer terapia, comecei a falar muito sobre as questões da minha relação com a minha mãe foi internada de volta nesse mesmo momento. E aí comecei a mostrar essas fotos de família para algumas pessoas, e algumas pessoas, principalmente fotógrafos assim que viram, falaram: eu sinto que tem uma relação muito, muito maior nas imagens com a tua mãe do que com outras pessoas. Começaram a falar algumas coisas assim. Eu acho que como eu vejo o mundo vem, vem muito das nossas experiências, assim, né? Então, tipo, a partir do que eu vivi, a partir da maneira que eu cresci, a partir da educação que eu tive em casa, a partir das coisas que eu vivenciei, boas ou ruins, é como eu olho para as coisas que acontecem na minha vida, assim, diariamente, né? Então, isso muda de pessoa para pessoa, né? Porque cada pessoa tem uma vivência diferente, uma relação diferente, enfim. E aí, não, eu vejo e os trabalhos, assim, fotográficos acabam sendo um reflexo muito grande disso que a gente viveu, né? Eu acho muito sincero quando é dessa forma, assim, quando você vai atrás de entender por que você está fotografando um certo tema. A gente vive numa sociedade que é estruturalmente machista e tem é uma coisa muito estrutural, né? Nas instituições, em todos os locais, assim. Então a fotografia não se desvencilha disso, né? E isso reflete no número de... Hoje isso vem melhorando, mas ainda reflete no número de mulheres que fazem capas de revistas femininas, inclusive. Mulheres que trabalham em revistas, em jornais, e aí se a gente fala de mulheres negras a situação é ainda pior. Então tem muita diferença, mas eu acho que tem sido feito um movimento muito grande, assim, de contestar e de resistência em cima dessas coisas, de ações que não podem mais acontecer, assim. Então tem várias coisas que ainda acontecem, mas que eu acho que é importante que existam esses movimentos de mulheres reunidos para refletir, refletir sobre essas coisas e abrir um diálogo para que isso não aconteça mais, assim, né? Porque é estrutural, assim, o negócio, é muito mais complexo do que só falar: não, você tem poucas mulheres porque elas não fotografam ou porque elas não vão até lá. Então é muito mais complexo, assim.